quer um grande exemplo de um cara que viveu os dois lados dentro de um mesmo campeonato? O Filipão. Porque as 10 primeiras rodadas era assim, os 10 primeiros jogos no Galo. Exato. Como é que o Galo tal, vem do Cudê, que é um cara moderno Filipão, e tal. era o Filipão de 7-1. E traz o Filipão Aí, e tal. aí as últimas foram o Filipão de 2002. Exato, isso, campeão do dentro mundo. do mesmo campeonato. Então, né, mas o Filipão não é ultrapassado, mostrou isso na reta final do campeonato. Mas o trabalho dele é comparável ao trabalho desses mais estudiosos e modernos? Os resultados ruins no começo... Não é perfeito. Não é, mas aí que tá. É perfeito o que você está falando e acho que a gente precisa ver o contexto que a gente está inserido. E no caso específico do Filipão, tá? Primeiro, não é à toa que o Filipão fez, porque são Palmeiras, Cruzeiro, que ele pega lá em 19º e leva para 10º. Palmeiras é campeão brasileiro por pontos corridos com ele. Atlético Paranaense ele leva para a final da Libertadores. E o Galo, ele faz crescer do jeito que fez crescer nesse campeonato. Então não é possível, e aí isso sim, tantos trabalhos na sequência, né? Não é possível que seja só por acaso tal. O que a gente pode discutir, e que acho que vale discutir, é um técnico como o Filipão talvez tenha o sucesso que tem hoje em dia com os seus métodos e com as suas ideias, muito por conta do contexto do futebol brasileiro. Quer dizer, o que é o valor maior do Filipão ainda vale muito aqui no Brasil, por uma série de fatores. Essa questão, ele é o mestre da tática, ele é o cara das inovações táticas de vanguarda e tudo mais. Não é, nem nunca foi. Mas ele é o cara, ele levou para o Atlético, depois olhando o final da temporada. Depois você percebe que, claro que é mais fácil olhar agora. No começo apostando o Paulinho do Hulk e tudo. É melhor olhar agora. Mas você vê que houve um período ali que patinou todos e que depois ele talvez tenha conseguido levar ao Atlético aquilo que o Atlético precisava. E ele é um criador de ambientes. Isso ele Totalmente. é. Totalmente. Né? E transformador. E sabe lidar com pressão contrária. E transforma. Não, a pressão é. Ele, até sem pressão, ele fala assim: não estou gostando disso. Ele tem um outro lado, que é um lado que. Assim, quer ver? Eu vou citar um exemplo. Eu conheci um cara que era scout do Chelsea quando o Filipão trabalhava lá. O Chelsea tinha, não sei se tem ainda, um programa que os técnicos, as comissões técnicas da base do Chelsea têm acesso aos treinamentos do profissional para que a base copie o que está sendo feito no profissional. O modelo de jogo, os métodos de treinamento e tal. E esse scout não trabalha mais no Chelsea, não é nem brasileiro. Ele fazia parte de uma das comissões técnicas, tal, e era scout do profissional e tal, e de repente, quinta-feira, sei lá, não me lembro se era exatamente esse dia, era o dia em que o vídeo era reproduzido com os treinamentos da semana no profissional e os caras da base, E na quinta-feira, a salinha do Chelsea cheia, na quinta-feira seguinte, nem tão cheia, na outra quinta-feira, vazia. E aí esse scout, curiosamente, perguntou para um dos caras que estavam na sala esse dia, por que... E o cara falou, porque eles pensam que isso que está sendo apresentado não vai agregar a eles. Então, em 2008. Mas ele estava buscando ali... Então, mas assim, isso não é... Exato, o treinamento. Então, o treinamento que estava sendo exibido para categorias de base, para técnicos de categorias de base, ali, para eles, não interessava. Mas o Felipão tem outras tantas virtudes que interessam a times enormes do futebol na história. E que talvez tenha um valor maior no contexto do futebol brasileiro do que teria. Exatamente. Porque, assim, as pessoas... A coisa do técnico que fez sucesso no passado e que aí é chamado para hoje... muitas vezes os técnicos são colocados no mesmo balaio, e eu sempre pego o exemplo do Vanderlei Luxemburgo e do Filipão, porque eles sempre foram extremos opostos do ponto de vista... Quer dizer, o que eles têm em comum hoje? São técnicos do passado. Ok. O Vanderlei Luxemburgo era o técnico que era, e para mim, talvez o melhor que eu vi trabalhar, porque ele era um cara de vanguarda, porque ele era um cara inovador, porque ele tomava decisões e encontrava soluções que ninguém nem pensava que ele pudesse tomar, ele tomava essas decisões e a coisa dava certo. Só que esse valor, com o passar dos anos, foi se perdendo. E para ele perder esse valor, ele perdeu aquilo que ele tinha de melhor, e está muito claro. O Filipão não, ele era o cara de vanguarda, ele era o inovador do ponto de vista tático, ele era um técnico moderno já naquela época? Não,
Ele não tinha nada disso. Ele tinha outras coisas, a criação do ambiente, como disse o Calçade, uma defesa consistente e explorar 1 ou 2 atacantes bons que ele tem. O relacionamento com os jogadores, que é muito importante. Isso, que é o ambiente, né? Isso. Então, assim, ele tinha essas coisas fortes, essas coisas continuam sendo fortes hoje em dia, e me parece, e não estou falando por causa de um campeonato, porque senão eu estaria me contradizendo em relação àquilo que eu disse há pouco, mas a gente está falando de 4 trabalhos relativamente recentes, ou da última década, né? Palmeiras, Atlético Paranaense, Cruzeiro e Atlético. A gente está falando de 4 trabalhos que não pode ser por acaso. Perfeito. É simplesmente a manutenção desses valores que ele já tinha e que ainda hoje valem muito no futebol brasileiro. Será que teria o mesmo valor na Premier League? No Chelsea? Não teve. Não teve. Provavelmente não teria hoje. Agora, tem uma também ideia, me interessa, né? Na pedagogia do esporte, tem uma ideia hoje que é, assim, isso é muito debatido, até com o Fernando Diniz, que é devolver algo assim, que se tenta... Tem gente que acha que é a saída para o Brasil hoje, que é resgatar algo que é devolver o jogo ao jogador. Isso é interessante, você começa a pensar. Aí você vai para ambientes na Europa, que a gente transmite aqui todo dia. Sim, ideias em que o jogador, tudo é muito tático e muito determinado nos espaços. Vou pegar um exemplo, o jogo do Guardiola, jogo do Arteta, discípulo dele, do Xavi, no Barcelona, tudo é um jogo ultra pragmáticos. Mas existe uma ideia e você, jogador, tem a sua liberdade. Eu não quero também, eu não entro nessa de achar que esse jogo tira a liberdade. O jogador é um robozinho nesse jogo e no outro jogo que a gente tenta devolver a liberdade, o jogador é livre aqui e aquele não é livre. São apenas formas de entender o jogo, os seus espaços, as funções, as missões ao longo de uma partida. Quem é que, dentro dessa linha, devolve o jogo ao jogador? É esse estilo, em que se forma um ambiente e você depende mais daquilo que o jogador é capaz de fazer. Não é que é desorganizado, bagunçado, é um outro tipo de organização, sem esse jogo dos espaços milimétricos. Que também, eu estou longe aqui de criticar, acho o Guardiola um técnico fantástico, técnico para a história do futebol. Ele tem uma linha, e não quer dizer que só exista essa linha. Existem outras linhas. Existe a linha do jogo do Mourinho, o jogo do Guardiola, o jogo do Klopp, o jogo de um monte de gente. E do Xabi Alonso, que está surgindo agora na Alemanha como um grande treinador no Bayer Leverkusen. O futebol apresenta isso. Mas o ambiente, e nesse caso eu vejo, o Felipão, ele devolve mais o jogo ao jogador, porque o time dele precisa disso. Né? E ele conseguiu fazer. Minha visão é que ele conseguiu no Atlético, depois de patinar, e organizar, e ter um ambiente favorável. E reorganizar depois a ideia de jogo. Ele devolveu. Aí, nos treinamentos, quer dizer, talvez não sejam empolgantes do ponto de vista da comissão técnica do Chelsea, porque está buscando técnicas, mas no aspecto humano não viu nada. Para começar, não entendeu muito o que ele estava dizendo. Exato. E aí? Isso não faz diferença no futebol? Total. A gente pode ir para o Flamengo, se quiser levar essa conversa para o Flamengo. Massa atleticana, até para elogiar o Felipão, a mídia esportiva tem que descer a lenha no homem, principalmente por causa aí do 7-1, né? Infelizmente é uma mancha na história aí do futebol, principalmente da seleção brasileira, que não tem como apagar, mas o Felipão aí que é muito vitorioso, vem se mostrando aí que não é um técnico ultrapassado. Ele não pode ser o técnico, né, mais atual, com as ideias mais brilhantes do futebol. Mas o futebol é isso, né, Massa? Às vezes a simplicidade do futebol ali, no vestiário ali, com os atletas ali no dia a dia ali, pode ganhar os caras e fazer com que os caras joguem a vida dentro de campo e o que importa, né, que o futebol é jogado. Então, tomara aí que o elenco continue comprando, né, a briga aí do Felipão, comprando aí as ideias, e que o 2024 seja brilhante pro Galo, né? O Felipão aí que não teve esse elenco montado por ele, né? Um elenco aí que tem muitas carências para o estilo de futebol que o Felipão aplica. Me deixa muito esperançoso aí essa continuidade, vindo que o Galo aí realmente é uma máquina de moer técnicos. Todo mundo que é atleticano aí sabe o tanto de técnico aí
que sempre passa pro Galo e não tem continuidade, né? Então, geralmente, todo ano aí tem troca de treinador. E o Galo agora que vai pro 2024, já com uma ideia consolidada, com uma defesa muito bem montada e com o Felipão aí podendo reforçar esse elenco, né? O Galo que deve ter cerca de 50 milhões aí para reforçar o elenco. Tomara que o Galo consiga trazer esse meio de campo aí e seja o Scarpa, né? O Scarpa aí que, segundo o Lucas Tanaka, ligou, né, pro Felipão e garantiu que se voltasse pro Brasil a preferência seria do Galão, né? Então vamos torcer aí para que o Rodrigo Caetano fique no Galo e traga as melhores peças, traga ali um ponta de velocidade, um centroavante ali para ajudar ali nesse ataque do Galo, para não sobrecarregar demais o Hulk. E o Galo está disputando tudo em 2024, então o Galo tem muito para conquistar. Eu tô muito confiante aí. Gostaria de saber também da massa atleticana. Você tá confiante no Galo para 2024? Comente aqui abaixo se você acha que o Galão vai bicar alguma taça nesse próximo ano. Tamo junto, comente aqui abaixo, aqui é Galo, se inscreva no canal você que é atleticano para não perder nenhuma notícia, nenhuma informação do Galão. Aqui é Galo sempre, eu vou ficando por aqui e eu fui.